E aí, gente, a iniciar esse aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente, mas é dentro do contexto de física, computação quântica de certa forma também, que é, embora tudo pareça estar estranho no momento, eu vou explicar o porquê de cada coisa conforme o vídeo passar. Discórdia quântica, e é um assunto real, tá? É chamado de Quantum Discord. A gente vai ver o que é. De Billy Mandy até a maçã dourada. Obviamente eu vou explicar por que um desenho antigo tá aqui, mas enfim. E é o vídeo de Natal, né? O nosso vídeo de Natal. Então, antes de começarmos, a gente tava assistindo Billy Mandy na véspera de Natal. E eu vi esse personagem chamado Ares. Opa! Antes de eu falar do personagem, também tem esse jogo também do Billy Mandy, que eu gosto bastante. Primeiro que eu zerei na minha vida também, quando era criança, tinha uns 10 anos. Então é um show bem importante, assim, na minha infância também, pra quem é da minha idade também. Tem esse personagem chamado Ares, que eu não sabia na época, mas descobri ontem, né, que foi pesquisar, né, que é chamada de deusa da discórdia, né. Então, vou explicar um pouco a história dela. Ela basicamente foi acusada. Acusada não, ela realmente fez. Ela não foi convidada por um casamento aí de dois caras importantes no Olimpo lá na mitologia grega, né? E ela ficou brava, né, e tal. Ela, obviamente, da discórdia. Aí ela pega uma maçã dourada lá e joga lá na festa e tal, no casamento. E tava lá escrito pra pessoa mais bela, né? Então a pessoa mais bela que devia ter a maçã. E aquela questão da discórdia, né? E das pessoas que estavam lá, três foram as mais importantes, que era Afrodite, Atena e Hera. E parece que a Afrodite ganhou porque a decisão ficou para um cara chamado Paris. E ele escolheu Afrodite para ajudar ele a conquistar a Helena de Troia, né? Então, a questão da discórdia é que esse ato da Eris fez a guerra de Troia acontecer, porque no contexto da mitologia grega relacionada a esse tema. Então, basicamente, a discórdia é essa, uma guerra que perdeu milhares de vidas nessa história, foi causada por Eris por não ter sido convidada a um casamento com a maçã dourada, né? A maçã da discórdia, poderia dizer também. Ou maçã de ouro, pode ser. Então, e aí em cima tá escrito, né? A estranha forma que a pesquisa acadêmica às vezes emerge. E basicamente foi a partir disso que eu descobri um assunto que eu não conhecia dentro do contexto de física quântica. Então aqui é, por exemplo, uma imagem da maçã da discórdia. Então dá pra ver ali a maçã ali, o Paris escolhendo quem vai ser a dona, né? No fim foi a Afrodite. Então esse é o mito de Eris, né? Mas o que tem a ver aqui com o nosso assunto? Então, simplesmente por diversão, eu não queria estudar nesse dia. Mas só pesquisei. É, a maçã dourada, Ares, eu fui pesquisando no Wikipedia, só por diversão. No Google, literalmente digitei isso que tá na Golden Apple. E depois pus Golden Apple PDF e tal. Pra achar coisas sobre esse assunto que eu queria saber, mas. Principalmente por causa do desenho, né? Queria saber se era real e tal. Essa história que eu não conhecia, da mitologia grega. Que eu acompanho desde pequeno, de certa forma. É... E acabei achando esse artigo totalmente aleatório. Não sabia sobre esse tema. Que é a The Golden Apple, né? Que tá falando nesse artigo? Basicamente ele cita a mitologia de Ares. Aí vai falar que ela escolheu a maçã do jardim de Hespírides, nessa pintura aqui, e jogou no banquete dos deuses, né? Pra fazer a discórdia pra ser pra a mais bela, né? Tá falando to the fairest, pra mais bela na prática. Então Atena era, como disse antes, e Paris que julgou.
julgou quem ganharia e que no fim isso fez acontecer a Guerra de Troia. E eles usam essa mitologia para falar sobre discórdia quântica, que eu vou explicar o que é, mas basicamente um resumo é uma forma de entender a divergência das correlações em um sistema quântico quando você vai medir ele. E a gente vai ver como isso funciona. Ele cita aqui na parte da direita, aqui no terceiro quadro, eles citam dois artigos que a gente vai. O primeiro a gente vai ver com detalhes, o segundo a gente só vai mostrar, mas basicamente aplicações para isso também na criptografia quântica também. Mas vamos lá. Então esse é o artigo que eles citam primeiramente. Um cara importante que está aqui é o Vlatko Vedral, que faz pesquisa também com a Chiara Marletto também, da teoria da construção. Então ele é da Universidade de Oxford, é o único que eu conheço aqui, é o Vlatko. Então, uma coisa que a gente não vai falar, quanto Illumination a gente não vai falar, a gente vai falar só sobre quanto Discord. Então, basicamente, eles estão entendendo esse efeito nesses sistemas quânticos. Então, eles vão explicar o que é quanto Discord, né, em 4 quadros. Então, você tem ali na parte A, você tem ali um detector e um fóton sendo mandado, por exemplo. E na parte A, basicamente, a chance de os sinais serem detectados ou não. Na parte B ali, na imagem, o detector se perde completamente e resta somente o ruído aleatório. Por quê? Como você sabe, se você já estuda bastante tempo, física quântica e tal, você sabe que estatística nessa área é um inferno, né? É difícil. E não é um problema resolvido, né? Que nem mecânica clássica, que você consegue medir as coisas com uma aproximação quase perfeita, em alguns casos. Em alguns casos, né? No caso. É muito mais difícil. Então, às vezes você perde o sinal e o que está medindo, o seu sistema some e você não consegue recuperar. E essa é a questão de discórdia, né? E você tem um ruído, né, aleatório, random noise, que fica constantemente no seu sistema quando você perde o seu estado do seu sistema. Eu vou usar a linguagem de qubits, mas eles não usam qubits no contexto de computação quântica aqui, né? Mensuração mútua, como sendo passivo, e outro normalmente. O que é isso na parte C? É que eles fazem para medir o sistema, para medir a discórdia, né, e resolver esse problema, mensurar a discórdia, né. Eles vão ter um detector passivo e um detector ativo, né, um detector que seria meio que randômico no sistema, de certa forma, e mensurar com os dois juntos. E o objetivo é reconstruir o sinal perdido, né. Então você tem ali a injeção de barulho, né, de noise no sistema, representado por essa letra grega delta, A e B, que são os sistemas A e B. Você faz o encode desse sistema. Você pega toda a soma dos estados desse sistema. Eu vou mostrar a equação bonitinha depois. Tem a função de erro, que também é importante. Você junta todo esse sistema, todo esse barulho que estava na parte B aqui, e você tenta reconstruir de uma forma diferente, né? Não é que nem Quantum Tomography, que é outra forma de reconstrução, é uma forma um pouco diferente. E no fim, você quer ter o resultado, a discórdia desses dois sistemas, representada aí pela parte da direita. Na prática, uma coisa que eu achei importante de falar é basicamente a equação de cima. É o princípio de medida de discórdia, né? Em que esse SA vai ser a entropia de von Neumann, que a gente falou em outro vídeo também. E a entropia de von Neumann vai ser o trace de todos da matriz, da sua matriz quântica nesse caso. Porque desde Heisenberg a gente só usa matrizes nesse contexto, né? E não parou, né? Então tudo aqui é matriz e você vai pegar o trace, que é basicamente a soma de todos os elementos da diagonal da sua matriz, que vai ser algo importante para você medir o sistema. Então a entropia no sistema, né? Que basicamente o trace vai basicamente, se você conhece o que é eigenvalues, né? Basicamente a soma de todos os eigenvalues ou de todos os elementos da diagonal da matriz. E
Na próxima parte você vai ter ali a probabilidade PB dessa entropia, vai pegar a soma dessa probabilidade da entropia de von Neumann com o estado B desse sistema, né? E você vai tentar. Esse aqui esse π com B vai ser as mensurações que você faz do sistema. Nesse caso a gente tem dois fótons, ou qubits, poderia dizer. Dois estados interligados, A e B. E você vai tentar a entropia de von Neumann menos a minimização desse sistema. É, além disso, aqui embaixo, você vai ter todas as correlações entre o sistema A e B. Mas eu vou explicar isso no próximo vídeo, com mais detalhes. Então até o próximo vídeo.